Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Acompanhe agora, nessa retrospectiva, importantes decisões que tiveram destaque em 2020 aqui no Inteiro Teor. Não sai daí! Cidadã garante indenização por danos morais após ter dados alterados em sistema do SUS com expressão homofóbica e falsa declaração de morte. TRF da Primeira Região garante a um policial militar o direito de ser indenizado por conta do acidente radioativo com Césio 137. Reveja agora aqui no Inteiro Teor. Desde a decisão do Supremo Tribunal Federal que criminalizou a homofobia, algumas situações do cotidiano e que eram tratadas apenas como desconfortáveis passaram a ser consideradas discriminatórias. É o caso do uso de palavras homofóbicas como mulherzinha, sapatona, bicha e traveco. E quando esse uso acontece em documento emitido por órgão público, é ainda mais grave. Um verdadeiro desrespeito ao direito humano de expressar singularidade por meio da orientação sexual. A repórter Daniela Garcia conta pra gente como uma situação assim chegou ao TRF da Primeira Região. Eu venho sofrendo perseguições e ameaças do meu vizinho desde que ele descobriu que eu sou gay. Eu e mais 3 amigos fomos expulsos de um bar pelo simples fato de sermos homossexuais. O dono do bar disse que aquele dia era um dia que eles estavam transmitindo futebol e que o ambiente não era um ambiente para o nosso público. Os relatos são de quem já sentiu na pele o preconceito e o ódio apenas por sua orientação sexual. E sim, estamos falando de fatos recentes. Os dados de mortes violentas de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais no Brasil, constantes do relatório de 2019 da organização não governamental Grupo Gay da Bahia, comprovam isso. O documento revela que a cada 26 horas, um LGBT+, é assassinado no país ou se mata, vítima da LGBTfobia. Só no ano passado, foram 329 mortes violentas. De acordo com a ONG, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de crimes contra as minorias sexuais. É muito difícil uma pessoa crescer bem, crescer tranquila, sendo que ela recebe tantas palavras ruins, tanto julgamento desde a infância, desde a adolescência, porque quando eu era criança eu era agredido até fisicamente na escola por outras crianças. E ninguém nasce preconceituoso, as crianças aprendem com seus pais. A gente precisa ensinar as nossas crianças a respeitar o outro, independente de quem ele é, independente de quem ele gosta. Em outras partes do mundo, o preconceito também existe, mas em menor proporção, como exemplifica este brasileiro que mora há cerca de 10 anos no Canadá. Eu nunca sofri pessoalmente, mas eu já vi atos de homofobia aqui na minha cidade e em alguns lugares do Canadá, como, por exemplo, nós temos aqui em uma das calçadas, eles pintaram a bandeira gay e a bandeira transgênero, e tiveram alguns atos de vandalismo contra essas bandeiras, né? Então, assim, mas a polícia investigou, eles acharam os culpados tiveram que responder criminalmente. Eles tiveram que fazer também... teve um outro caso recentemente aqui em que um casal homossexual foi agredido por 2 homens heterossexuais. Eles pegaram latas de lixo e tacaram nessas pessoas. A polícia fez uma investigação, encontraram os suspeitos e eles também agora estão respondendo criminalmente por essas atitudes. E a justiça tem sido um dos meios para tentar reparar, pelo menos em parte, os danos sofridos. Na Bahia, o Wellington, que sofreu preconceito também no ambiente de trabalho, garantiu indenização. Simplesmente ele chegou para mim e conversou que ele não aceitava esse tipo de comportamento, que para ele achava que ele era como os skinheads lá em São Paulo. Aquele grupo que tem ódio de gays, de negros, sabe? A educação religiosa dele não fazia com que ele aceitasse isso. Mas, felizmente, eu movi uma ação contra ele e eu ganhei essa ação, graças a Deus.
Em Minas Gerais, uma cidadã fez o mesmo depois de passar por uma situação constrangedora. Ao tentar pegar um medicamento para diabetes disponibilizado pela rede pública, ela soube que constava informação de óbito no seu Cadastro Nacional de Saúde. Ao pesquisar no site do SUS, encontrou como causa da morte infecção por gonorreia e na aba apelido o termo sapatona de Coronel Fabriciano. Ela procurou a Secretaria de Saúde do município e descobriu que a alteração partiu de um hospital de Santa Catarina, onde foi criado um usuário no sistema. A declaração falsa de morte foi em 2015 e só foi corrigida em 2018 após a primeira decisão judicial. Durante todo este tempo, ela ficou sem acesso aos serviços e benefícios do SUS. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a 5ª Turma considerou que a sentença está correta ao atribuir as condutas lesivas à União e ao município, que foram condenados a indenizar a cidadã em R$20 mil por danos morais. A relatora desembargadora federal Daniele Maranhão ressaltou que houve prejuízo à imagem da mulher pela inserção de expressão de cunho homofóbico em seu cadastro, além de evidente desgaste emocional pela falsa informação de óbito, que interrompeu o acesso dela a diversos serviços públicos. A inserção do nome de qualquer pessoa física a um cadastro público que vincule o seu nome de maneira discriminatória a um termo pejorativo homofóbico, isso vai ferir o direito constitucional de proteção à personalidade. Esse direito ele visa proteger o seu nome, visa proteger a sua imagem, a sua dignidade. No ano passado, após reconhecer a omissão legislativa do Congresso Nacional por ausência de lei específica, o Supremo Tribunal Federal enquadrou a homofobia e a transfobia como crimes de racismo, que são inafiançáveis e imprescritíveis. Eu não entendo o porquê desse ódio e dessa perseguição gratuita. Eu acho que a gente não tem que se calar, a gente tem que se unir. Nós somos iguais a qualquer outra pessoa, nós pagamos nossos impostos, nós trabalhamos, nós somos pessoas iguais a qualquer outros seres humanos. Nós precisamos de respeito. E veja a seguir, PRF da Primeira Região garante a policial militar o direito de ser indenizado. Ele comprovou ter sofrido danos em decorrência do acidente radioativo com Césio 137. É já, aqui no Inteiro Teor. Em 1987, a cidade de Goiânia foi atingida por aquele que é considerado o maior acidente radioativo no Brasil. A tragédia envolvendo o Césio 137 deixou centenas de pessoas mortas e outras tantas com sequelas irreversíveis. Segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear, no âmbito radioativo, o acidente com o Césio 137 só não foi maior que o da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, um ano antes. Mesmo passados mais de 3 décadas da tragédia, processos envolvendo vítimas do acidente ainda chegam à justiça. Conheça uma dessas histórias na reportagem de Márcio Fontinelli. Goiânia, 13 de setembro de 1987. 2 catadores de recicláveis encontram um aparelho abandonado perto do Instituto Goiano de Radioterapia. Ao abrirem o material, encontram um pó azul, brilhante, que chama a atenção. Eram só 17 gramas do cloreto de césio, um composto químico altamente tóxico e mortal. Naquele dia, sem saber, eles se tornaram protagonistas do maior acidente radioativo da história do Brasil. Há 33 anos depois, em setembro de 2020, ainda existem pessoas que sofrem com os efeitos da contaminação. De acordo com a Associação de Vítimas do Césio 137, mais de 100 pessoas já morreram por problemas causados pelo contato com a substância, entre eles o câncer.
a Comissão Nacional de Energia Nuclear adotou uma série de medidas e criou entidades para atender essas pessoas. A maioria recebe assistência médica e pensão. Essa pensão ela é feita como indenização. Auxílio médico, sim. Nós temos de PASGO, né? Aí a gente tem um auxílio médico. O problema é que outras vítimas ainda precisam buscar reparação na justiça. É o caso de um policial militar que mora em Goiânia. Na época do acidente, ele ficou exposto ao Césio 137. Além do trauma psicológico, ele teve vários problemas de saúde e, por conta disso, em 2016, acabou se aposentando. Em primeira instância, a Justiça Federal determinou o pagamento de indenização de R$60 mil ao militar. A União, que foi uma das condenadas, decidiu não questionar a sentença, mas a Comissão Nacional de Energia Nuclear recorreu. O processo veio parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em seu recurso, a autarquia alegou que não pode ser responsabilizada pelo ocorrido. Além disso, afirmou que o dano moral não ficou comprovado porque o policial apresentou problemas de saúde 19 anos depois do acidente. Ao analisar o processo, a relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, entendeu que a Comissão Nacional de Energia Nuclear tem responsabilidade, porque na época do acidente falhou na orientação e na proteção de quem teve acesso ao lixo radioativo. Com relação à doença do policial, a magistrada reconheceu que está comprovado nos autos que existe um nexo entre o transtorno depressivo e o contato com o Césio 137. Sendo assim, a 5ª turma do TRF1, de forma unânime, acompanhou o entendimento e determinou o pagamento da indenização de R$60 mil por danos morais. O resultado representa mais uma vitória em favor das vítimas do Césio 137. A gente se sente vitorioso porque mais um que depois de 33 anos, né, conseguiu entrar nessa pensão. E a gente termina o programa convidando você para visitar nosso portal e acompanhar o TRF1 nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até nosso próximo programa. Tchau!